Bom, hoje eu quero falar nesse vídeo, tá? Sobre a geração Z, tá? Mais especificadamente a geração que cresceu com a internet, com os smartphones e com as redes sociais, tá? Basicamente aí de quem é de 1997 a 2010, tá? Eu me incluo nessa lista aí, eu sou geração Z, tá? Porque eu sou de 2006, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho 18 anos, então eu faço parte dessa lista. E cara, nesse vídeo a gente vai tratar, tá, o porquê que eu acredito que a geração Z, tá, a minha geração, é uma das gerações mais privilegiadas da história da humanidade, tá? O porquê que eu acho isso, tá? E eu vou trazer alguns fatos, algumas ideias aqui, tá, sobre relacionado a tudo. Bom, começando mais especificadamente pelo acesso à informação, tá? Hoje, tá? Hoje, 2025, nunca antes na história da humanidade um jovem tinha tanto acesso à informação, tá? Hoje, com apenas dois cliques em um celular, ou até mesmo em um computador, se você tem acesso à internet, você consegue informações do mundo inteiro, tá? Você consegue notícias de qualquer lugar que você queira, tá? Você consegue aprender idiomas, você consegue ler livros, você consegue ter acesso a... Antigamente, cara, para você ter acesso a livros, você tinha que caminhar quilômetros e quilômetros atrás de uma biblioteca, tá? Biblioteca, caralho. Hoje, você digita aqui no Google, você baixa um PDF do livro. Ou mais especificadamente, se é um livro difícil de ser encontrado, que você andou e nunca achou, você procura onde esteja. Ainda mais com a ajuda das IAs, tá? Hoje, com a inteligência artificial, cara, você consegue fazer tudo. Eu uso o chat GPT todos os dias, eu uso todo momento da minha vida. Eu tenho qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer coisa, eu vou lá e pesquiso. Tá? O chat GPT, cara, te responde qualquer dúvida, tá? Muito mais eficiente do que um ser humano, com muito mais argumentos, com muito mais ideias e muito mais embasado, tá? Muito mais inteligente, muito mais complexo, e ele te fala as informações e ele te mostra os dados da onde ele buscou aquela informação, tá? Então o acesso à internet para o jovem hoje é extremamente fácil, extremamente rápido, tá? Nós é uma geração que crescemos com a revolução tecnológica, ou seja, temos celulares, temos computadores, tá? Temos outros dezenas de aparelhos tecnológicos aí que fazem a gente ter facilidades, tá? Hoje, com um aparelho celular, você consegue se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, tá? Você consegue enviar mensagens, você conversa com as pessoas que estejam do outro lado do mundo, basta estar conectado à internet. Você consegue viajar o mundo com o celular, tá? Vendo as rotas. Com o celular você faz praticamente tudo, cara. Você faz tudo. Desde aprender, você aprende com o celular. Você usa também para fazer dinheiro um celular. Você usa para se comunicar. Você usa para fazer anotações, tá? Você usa para te lembrar de algo, de tarefas, tá? Ou até mesmo você pode usar o celular mais alguma tecnologia para iniciar um novo projeto. Eu mesmo, quando comecei a fazer a academia, cara, quem me auxilia até hoje é o ChatGPT. Eu tenho qualquer dúvida de aparelho, qualquer dúvida de caloria, de alimentação, eu vou no ChatGPT e pesquiso, tá? Eu tenho dúvida se o treino está me deixando fadigado, o meu personal é o ChatGPT, tá? Para criar o canal, eu usei o ChatGPT, tá? Já tive muitas ideias através do ChatGPT, que é mais uma das revoluções tecnológicas. Claro que não foi criada quando eu nasci, tá? Mas que vem se desenvolvendo aí pelo longo do tempo. E quem é da geração Z está pegando o bonde, tá? Quem é de geração Z está pegando aí o começo das IAs revolucionárias com uma idade nova, cara. Eu tenho 18 anos e eu estou vivendo uma revolução tecnológica gigantesca. Tá? Se as pessoas souberem usar isso a seu favor, imagine isso. Imagine você daqui 10, 15 anos sabendo aproveitar as oportunidades que temos hoje. Claro, não está fácil, tá? Nada é fácil, muito pelo contrário, hoje é muito mais difícil você prosperar, tá? Só que ainda assim tem brechas, ainda assim tem como, tá? Não é impossível, beleza? A geração passada compravam terras, tá? Ampliavam sua riqueza comprando terras, casas, terrenos. Por quê? Porque lá atrás valia a pena. Porque lá atrás as pessoas tinham 5, 7 filhos. As famílias eram gigantescas, tá? Hoje a população vem caindo, vem diminuindo. Você faz uma conta básica. Quantos filhos sua avó teve? Quantos filhos sua mãe teve? Quantos filhos você ou sua esposa quer ter? Você vê que a tendência sempre está baixando, tá? Não estou querendo dizer que os preços dos imóveis, dos terrenos, das terras irão diminuir. Não, vão aumentar, só que muito mais devagar.
Tá? Eles vão continuar aumentando porque o aumento da base monetária é constante. O político imprime moeda, o político imprime dinheiro. Então, naturalmente, faz o preço das coisas subirem. Tá? E isso gera uma certa manipulação, porque você compra um imóvel a um valor, depois de 5 anos você vai vender pelo aquele valor dobrado, você acha que você ganhou, que você ganhou duas vezes, você ganhou, fez 100% perante o capital que você colocou, investiu, só que não é. Tá ligado? Você não sabe que o real por trás disso é o aumento da base monetária. Tá? Que basicamente você saiu negativo ainda, porque você teve dor de cabeça, você teve que pagar impostos, tá? Para no final você sair 0 a 0 e nas contas mesmo você sair perdendo. Tá? Então não compensa. E graças a um celular, tá? Graças à internet, graças ao YouTube, eu consegui ter acesso a esse aprendizado que pessoas hoje em dia não conseguem ter, pessoas mais velhas. Por quê? Porque não tem esse conhecimento, não tem essa facilidade, tá? Hoje, cara, se você digitar qualquer coisa no YouTube, você aprende absolutamente tudo na internet. Você aprende idioma, você aprende um trabalho, você aprende a construir uma casa, tá? Uma casa, irmão, se você quiser, você aprende a construir pela internet, beleza? Você aprende a fazer qualquer reparo de casa. Você aprende a virar pedreiro, a virar qualquer tipo de coisa, cara. Tá? De fato, você não vai ter o diplominha falando que você é aquela coisa especializada, você não vai ter. Mas na prática você vai saber muito mais do que uma pessoa que tem aquele diploma só que não atua na área. Tá ligado? Então a internet tá aí, a internet veio para revolucionar o mundo, cara, e está revolucionando, tá? E quem não aceitar, não vai aceitar, vai ter uma vida merda, vai ser pobre, vai tá fudido, porque não aceitou uma tecnologia. Ao invés de se aprimorar, parar e pensar, nossa, de fato, isso aqui está crescendo, como eu posso utilizar isso aqui para melhorar a minha vida? Talvez eu possa criar algo, uma ferramenta para agregar a isso e junto a isso, conforme uma tecnologia cresce, a minha também cresce junto porque está vinculada. Só que as pessoas não pensam desse jeito, tá? Só que, cara, a geração Z está tendo a oportunidade de ver tudo isso e de aproveitar, tá? Você aí que me assiste, que é da minha idade, ou que é um pouquinho mais velho, que é um pouquinho mais novo, mas que cresceu de fato com os avanços tecnológicos, com os avanços dos celulares, com os acessos à internet, porra toda. Cara, hoje em dia, você consegue aprender qualquer coisa, tá? E não é só isso, não é só o acesso à informação que temos, mas, cara, hoje olha a liberdade que você pode ter. Não falo liberdade de você sair por aí fazendo o que você quiser, não, mas, cara, você hoje em dia você consegue mudar de país, você consegue morar em outros países. Não está satisfeito com o Brasil, não está satisfeito com a Venezuela? Caia fora, tá? Você tem a opção de tirar o seu passaporte, ainda você tem essa opção. Tá? Porque em breve ela pode ser ela pode ser cortada, mas em breve você tem facilidade de percorrer vários países. Tá? Se você é um pouco indeciso, se você é um pouco pé atrás, desconfiado com dinheiro, cara, você tem a opção de adquirir um ativo que nenhum político vai tomar de você na história da ninguém, tá ligado? Ninguém vai tomar o que é seu, tá? Você pode adquirir o Bitcoin. Tá? Se você é jovem, se você tem certezas econômicas aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, se você enxerga o que eu enxergo, se você vê as realidades, o que está acontecendo, que de fato não tem como financiar essas porra toda, que o Brasil está colapsando, que o que está acontecendo no mundo provavelmente vai entrar em colapso, se você tem tudo isso, você tem a noção de que existe um ativo, um conjunto de regras que pode te proteger de todo esse sistema, que pode te tirar e te proteger de tudo isso aqui, se você entende isso, cara, você pode se proteger através dele. Tá? Então você pode muito bem viver num lugar e não ter nem 1% da sua riqueza naquele lugar. E se aquele lugar amanhã dá tudo errado, você pode ir embora porque você não tem raízes nele. Tá? Você não tem imóvel, você não tem terra, você não tem carro, você não tem porra nenhuma. Tá? Você talvez tenha a sua mulher e a sua família, que também dependerá de você, e você, com a sua riqueza guardada na mente, você vai embora com seus familiares. Tá? Então, olha a oportunidade, olha a ampla gama de coisas que temos a nosso favor. Tá? Claro, hoje vivemos em sociedades completamente malucas, vivemos, tá? A gente está vendo aí a sociedade se virar de cabeça para baixo, como também antes nunca foi visto. É assim, rapaziada. Conforme cresce as oportunidades, conforme cresce as maiores chances, também vem as maiores percas, vem também os desastres, tá? Do mesmo jeito tem como você se dar muito bem, do mesmo jeito para se dar mal é 3 vezes mais fácil, tá? Como tem o acesso a informações extremamente úteis, tem acesso a informações extremamente ruins, tá? Vamos supor, se você quiser criar vamos supor, se você quiser criar um canal que passe, que ensine as pessoas a cozinharem, você pode fazer isso, você vai ser muito bem remunerado. Agora, se você quiser criar também um canal para ensinar as pessoas a fazer merda,
vamos supor, cometer coisas ruins, você também pode fazer isso. O mesmo informação que você acessa para fazer o bem, você pode acessar para fazer o mal, tá? Então deixando bem claro, do mesmo jeito que cresce as coisas boas, as coisas ruins também vêm junto, tá? Então, eu acredito que estamos vivendo na melhor época da sociedade antes da vista, tá? Nunca antes alguém viveu isso com as tecnologias que temos hoje, tá? Hoje, tipo assim, hoje o acesso que temos, cara, tipo assim, há 200 anos atrás as pessoas não tinham acesso, como o Trizeton diz, as pessoas não tinham acesso a antibióticos. O cara tipo, mais rico da época, de 300 anos atrás, não tinha acesso à carne vermelha como você tem, tá? Muito. Como explicar para as pessoas de 300 anos atrás que depois de 300 anos ia vir uma moeda, que essa moeda não seria centralizada, ou seja, que não iria depender de nenhum banco, nenhum político, nenhum banco central, de ninguém para ser construída. Como explicar para essas mesmas pessoas que um cara dentro de um quarto criou um conjunto de regras gigantescos que funciona à base de matemática e de energia, tá? Um protocolo totalmente transparente, tá? Que você consegue verificar o código, que se você quiser você pode incentivar a rede, um protocolo que os incentivos são totalmente a favor para você manter aquele protocolo vivo, tá? Como explicar isso para as pessoas de lá atrás? Será que se alguém delas pensaram que existia isso? Será que elas pensavam que com um clique você estaria talvez tendo acesso a informações que elas buscaram pela vida delas inteira? Então, cara, o acesso amplo é gigantesco, tá? Vivemos numa era que nunca antes foi vista tanto acesso à informação, tanto acesso à oportunidade, tá? Só que com isso vem os malefícios, tá? Hoje, o mundo te proporciona tudo, tá, rapaziada? Te proporciona tudo. Se você quiser se desenvolver, se você quiser ser um cara foda, você vai ser. Só que se você não tiver cabeça, você vai ser um fudido, tá? Por quê? Porque tem muitas facilidades modernas. Rapaziada. Como eu disse, com as grandes oportunidades vem as grandes merdas, tá? Hoje você vê dezenas de jovens perdidos aí com jogos de apostas, com cassino, com jogo de azar, com bebidas alcoólicas, com substâncias ilícitas, tá? Até mesmo com comidas, tá? Perdidas na obesidade, porque todo mundo fala do cara que usa uma maconha, do cara que consome uma latinha de pitu, mas ninguém fala da pessoa, do jovem que come feito um animal, que pesa 130 quilos aos seus 23 anos. Tá? Ninguém fala desse jovem, que também é um jovem que extrapolou na vida, tá? Porque de fato tem as facilidades. E se engordar, ser viciado em comida é muito mais fácil do que você ser viciado em qualquer tipo de substância. Porque a comida tá fácil, a comida tá na sua geladeira, a comida tá no seu armário. Tá? Você tá triste, come comida. Você tá feliz, come comida. Você quer comemorar alguma conquista? Come comida. Você quer sair para comer comida? Você vai ficar em casa? Come comida, tá ligado? Então, tudo isso, tá? Hoje o mundo te permite um acesso amplo às coisas, tá? Um acesso amplo a tudo que você quiser, tanto para o bem, tanto para o mal. Saiba aproveitar isso, tá? Como eu acho que eu estou aproveitando, beleza? Se você se considera um carinha que você... Não precisa se considerar, tá? Mas se você tem algo que você gosta de conversar, tem algo que você gosta de trocar ideia, cara, cria um canal, tá? Eu criei esse canal porque eu gosto de falar sobre isso que eu estou conversando. E eu não tinha muitas pessoas ao meu redor que gostavam de conversar sobre isso comigo. Muito pelo contrário, eu nunca tive ninguém. Tá? Então, eu nunca tive ninguém para me escutar falando sobre Bitcoin, falando sobre economia, para falar o que eu aprendi, para estar falando isso que eu falo em vídeos, tá? Por isso que surgiu a ideia de gravar conteúdos, tá? Não por buscar uma aprovação, não, nada disso, tá? Juntou o útil com o agradável. Eu sempre achei a ideia de criar conteúdo muito da hora. A partir do momento que eu comecei ver isso como um estilo de vida que eu poderia viver disso, agarrei ainda mais pra mim, tá? Grandes algum vídeo aí do viajante aí, tá? Do Lucas. Entrando na comunidade dele, eu comprei o curso dele, tá? Curso excelente, cara. Se você quer se aprimorar no YouTube, cara, recomendo demais, tá? Não é patrocínio, não tem nada, cara. Mas é que o Lucas é uma pessoa foda. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo dele aqui agora, tá? Do canal Viajante. Ele tem vários canais, YouTube CMM, Viajante. Tem sobre inteligência artificial também. Preguiça artificial. Cara, o cara é foda, tá?
tá ligado? Eu já troquei ideia com ele na comunidade dele, então sempre que o assunto for ele, eu falo com muitas palavras, total gratidão, porque foi graças a ele, graças a a conversas que eu tive na comunidade dele, que eu participava, que deu a ideia, que acendeu toda essa chama em mim de criar conteúdo falando sobre o que eu falo, tá? Então sempre que o assunto for esse, vou sempre elogiar e o cara é foda, tá? Sem mais. Só que, rapaziada, o que eu quero deixar bem claro é que o acesso a tudo hoje é fácil. Que a geração Z, cara, está tendo uma das oportunidades maiores, tá? Se você, hoje, você entender basicamente as coisas que funcionam, você estudar um pouquinho de economia e você entender o Bitcoin, você poupar o Bitcoin, você vai carregar uma moeda consigo, você vai carregar com você um tipo de riqueza, um tipo de proteção que nenhuma pessoa, nenhum político, nenhuma pessoa mais poderosa do mundo consegue tomar de você, tá? A não ser que você queira dar, beleza? Essa mesma moeda nunca antes foi vista, tá? Essa mesma moeda, em 15 anos de existência, cara, fez o que nenhuma outra tipo de coisa fez, tá? Essa moeda que daqui 20, 30 anos pode superar o ouro em valor de mercado e se tornar mais caro que o ouro em valor de mercado, tá? Que não está longe para acontecer, beleza? O Bitcoin vai bater o ouro nos próximos anos, tá? Acredito que não vai demorar muito, beleza? Mas também não vai ser tão rápido, mas o Bitcoin vai sim se tornar o ativo mais valioso com o tempo, tá? O Bitcoin vai continuar se provando ser o que é, tá? Vai calar todos esses haters que falam merdinha, que falam que cripto não sei o que é melhor, que o computador quântico é um perigo, tá? Então, o Bitcoin, ele se desenvolve, tá? Ele é uma tecnologia, como uma tecnologia, ele está todo dia tendo melhorias, mudanças, tá? E tem pessoas que estudam a rede, procuram por falhas para criar conjuntos que consertam aquelas falhas e por isso mantém o protocolo vivo, tá? Então, qualquer erro que é encontrado no Bitcoin, qualquer falha, qualquer brecha, é enviado para a rede resolve, tá? Os nós, as pessoas que estão responsáveis por trás e o Bitcoin se permanece a cada dia que passa se tornando mais forte, se tornando mais firme e forte, tá? Então, é isso, rapaziada, tá? Creio que a geração passada comprava terras, comprava terrenos, ouros e casas. A geração atual, que entender, porque a geração atual, a passada que comprou terras, terrenos, casas, hoje em dia são certos, são umas pessoas certamente ricas, vamos dizer. Só que irão ficar pobre nos próximos anos, porque tudo que elas têm perderão valor, tá? E aí vai ascender a nova geração das pessoas bem-sucedidas, das pessoas ricas, tá? Das pessoas livres economicamente, tá? Pessoas que são ricas sem depender do sistema estatal, sem pagar nenhum tipo de imposto, sem pagar IPTU, sem pagar a porra toda, tá? Que serão a geração, muito provavelmente será a geração Z, tá? A geração que viu o Bitcoin crescer, passando para a próxima geração, que eu não faço a mínima ideia qual é, tá ligado? Então a geração Z para a próxima geração, deixa eu ver qual que é. Depois da geração Z, vem qual? Geração Alpha, tá? Então creio que a geração Z, já juntando com a geração Alpha, serão as gerações aí que no futuro serão os novos, o novo sistema de pessoas ricas e livres do mundo, tá? Porque muito provavelmente entre essas gerações vai estar as pessoas que aceitaram o Bitcoin, que pouparam o seu dinheiro no Bitcoin e que aceitaram o Bitcoin como um bote salva-vidas no meio de uma economia inflacionária, tá? As pessoas que veem o Bitcoin como reserva de valor, que de fato é o que ele é, tá? Então, se você aproveitar as oportunidades, tá? Se você for um pouquinho acima da média, se você se desenvolver um pouquinho mais do que as pessoas já fazem, sendo jovem, cara, você vai ter um futuro, você vai ter uma vida lá na frente que nem mesmo você nos seus melhores sonhos você imaginava, tá ligado? Eu gravo esses vídeos para eternizar isso, tá? Eu acredito que eu faço boas escolhas, eu acredito que eu faço bons estudos, que eu sou um cara que se dedica, por isso eu gravo os meus conteúdos. Eu não gravo apenas para viralizar, eu não gravo apenas para ganhar dinheiro no futuro, mas para quando eu tiver daqui 10, 15 anos, possivelmente eu voltar no meu canal e eu ver toda a minha trajetória, tá? Trajetória de estudos, trajetória de repertório, trajetória de debates, de falas e de tudo, tá? E aí sim observar o que eu fui para lá na frente, ver o que eu sou, tá? Se eu estiver bem sucedido, é sinal que a minha construção, o momento que eu peguei um martelo, eu peguei uma pedra e fiquei batendo ali, ó, foi essencial. Até que um dia essa pedra quebrou e eu fiquei tranquilo. Fechou, rapaziada? Então,
Vivemos aí na melhor oportunidade da humanidade, tá? Melhor geração é que muitos tratam como a pior, eu vejo como a melhor, beleza? Pelas chances, pelo acesso a tudo, tá? Então, aproveite, tá? Aproveite, beleza? Aproveite e não se arrependa no futuro, não seja lá na frente se arrependido de maus escolhas, beleza? Tamo junto, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até um abraço e estudem Bitcoin, hein? Bitcoin atualmente, nunca mais deixei isso, mas vamos deixar aqui, né? Bitcoin atualmente a 113 mil dólares, tá? Em 10/9/2025, tá? Em uma quarta-feira de setembro de 2025. Vamos que vamos. Bitcoin a 113 mil dólares, tá? Bitcoin em breve aí baterá os seus 200 mil dólares e esse vídeo será basicamente eu fazendo a prévia do mercado do Bitcoin daqui a alguns meses, tá? Vamos aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis.